Módulo 1, infância restaurada. O que você viveu aí na sua fase entre zero, ou seja, na barriga da mamãe, né, 0 aninhos, até os seus 12 anos de idade, ali no início da adolescência, puberdade, que causou bloqueios emocionais em você, que não te deixa ser quem você realmente é, não te deixa ser inteira, roubou aí o seu poder pessoal, a sua autoestima, seu amor próprio, sua inteligência emocional. Bora curar disso? Muito bom! Módulo 1, infância restaurada. E começamos então pelo nascimento. Nós vamos agora localizar a podridão de emoções ruins que geraram bloqueios emocionais em você. Ou seja, o nosso lupa, o nosso foco será colocado em tudo que é ruim. Sério, Andresa? Aqui a gente só foca em coisas ruins. Por quê? Porque a gente cura, a gente quebra, a gente desbloqueia, a gente desraiza essas coisas da vida da gente, tá bom? Tem técnica para isso, não é para você ficar carregando, né, uma nuvem preta aí em volta de você o dia inteiro, tá bom, minha poderosa? E vamos começar então pelo seu nascimento. Como que funciona o processo aqui? No seu caderninho aí, da Eu Poderosa, você vai colocar um pontinho, e nesse pontinho você vai listar uma história. Listar é um tópico. Por que história, Andresa? Porque o nosso consciente, que é o nosso cérebro racional, ele tende a responder assim: você foi desejada? Você foi uma criança desejada? Ele vai dizer sim ou não. E esse sim ou não me serve para nada. Por quê? Porque é o seu consciente, né? O que eu quero? Eu quero o seu inconsciente. Eu quero os seus 95% emocionais, tá bom? Então, que é composto pelo límbico e pelo reptiliano. É isso que eu quero. Por isso que vocês vão, tudo que a gente for fazer de levantamento aqui dentro, procurando, farejando histórias, serão por meio desses tópicos de histórias. É para escrever a história inteira, Andressa? Você que sabe, você tem tempo para isso? Né? Tópico já está bom para mim, tá? Eu escrevi várias na minha fase lá de faxina, mas porque eu realmente queria sentir como eu me percebia ali, diante daquelas histórias. Mas aqui basta que você coloque um tópico, porque a gente aprofunda essa história na hora de faxinar, né? Na hora de tirar aí do seu inconsciente. Comecemos então. 1.1, aí no caderninho do Eu Poderosa, né? Da Eu Poderosa. E a pergunta para você é: como foi a preparação para você chegar? Você veio de uma gravidez planejada? Você foi desejada? E como que você responde? Não é sim ou não. Minha avó falou que meus pais já estavam esperando, né? Já queriam uma criança. Minha mãe sempre conta que o sonho dela era ser mãe. Mas aqui a gente foca no negativo. Então, escreva o que é de negativo, tá? O que foi de negativo aí. Então, assim, meus pais não queriam, minha mãe engravidou e aí eles tiveram que casar. As famílias até brigaram por causa do meu nascimento. Enfim, coloque sempre tópico e a sua história. Seus pais se casaram porque estavam grávidos aí de você? Meus pais só casaram. Meu pai pediu a minha mãe em casamento lá para o meu avô porque ela já estava grávida. Sempre por história, viu, meus amores? Alguém quis abortar nessa gravidez? Alguém pensou? Alguém sugeriu? Né? Seu pai foi embora por causa disso? Andresa, como que eu vou saber isso? Eu era um feto. Ou nem isso. Pergunte. Pergunte. Liga para o tio, para a tia, para a avó. Pergunte. É a sua história. E como eu já falei aqui, a sua história tem o poder de curar a sua vida. Então, vá atrás dessa história. Se você não achar, não achei mesmo,
né? Me dediquei na tarefa, porque toda tarefa exige dedicação, toda transformação também, né? Não é esforço, é dedicação. Se você não achar, não achou, né? Você vai ficar com não sei mesmo. Mas, e se eu fosse você, no caso desse não sei, e se você suspeita de alguma coisa meio estranha na sua história, faça a faxina emocional mesmo assim, tá bom? Por exemplo, muitos pais, né, se casaram aí, muitos casais se juntam porque engravidam. E aí, como que você se sente ao lembrar disso? Eu atendi uma cliente que os pais tiveram que mudar de estados para assumir essa gravidez, né? E o fato disso ter acontecido fez com que ela se sentisse, e os pais não se deram bem no casamento, isso fez com que ela se sentisse sempre culpada, indigna de qualquer coisa, eu não sou merecedora de nada, não tinha espaço para mim, não tinha lugar para mim, eles não planejaram para me receber, eu cheguei como uma intrusa, né? Ninguém me convidou, então eu não posso ter nada. Sério, tá? Isso aqui eu já estou dando exemplos, eu sempre trago exemplos, porque fica mais claro para dar mais clareza para vocês. Porque com histórias eu converso com o lado emocional de vocês, tá? Alguém quis abortar? Contam para vocês? Ah, o meu pai queria abortar. Minha mãe não quis, porque não era, ele estava na faculdade, tinha acabado de entrar na faculdade. Sempre por histórias, viu, meus amores? Sempre por história. Sempre, o que a gente vai fazer neste momento é listar histórias, tá? Listar histórias. Seu pai foi embora por causa disso? Eu atendi um cliente que o pai dele foi embora porque ele não era menina. E ele ouviu isso, né, da avó, da mãe, né, que o pai dele queria menina, e quando nasceu menina, ele ficou decepcionado e foi embora. E aí ele cresceu com essa sensação de que, né, não sou bom o suficiente. Eu já nasci decepcionando, sendo menos. E isso faz uma bagunça grande aí na cabeça, e no emocional, e na vida das pessoas, e o relacionamento delas, e a carreira delas, vai refletir esse sentimento de ser menos, com certeza. Trabalharemos tudo isso ao longo de todo o processo. Tive atendi também uma cliente, né, uma sessão, que ela disse que a mãe contou que o pai não queria filho, pediu para abortar, ela não quis, e o pai foi embora, e a mãe ficou criando, né, a filha. Então, qual que é a sua história, tá vendo? É sempre por histórias, aqui é por histórias, tá? Não me canso de repetir isso. E o mais importante de tudo é o que você sente ao lembrar disso, ao perceber isso. Que não fui desejada, né? Que não tinha uma recepção na minha chegada. Coloque aí no seu papel, né? No seu caderno da Eu Poderosa. Tá bom? Vamos para o tópico 2, subtópico 2. O subtópico 2 sua mãe ou seu pai desejavam um bebê com sexo diferente do seu? Ah, Andresa, eu sou menina e eles desejavam um menino, eu sou menino, eles desejavam menina. E aí? Teve algum episódio por causa disso? Eles escolheram o nome de alguém do sexo oposto? Eu tenho isso aqui, tenho casos, o nome já estava escolhido, tinha apelido, né? O enxovalzinho ali da criança já estava sendo confeccionado de maneira a atender um determinado sexo e a criança veio com outro sexo. Gente, tão comum isso aqui e gera uma sensação de rejeição imensa. Porque a rejeição, Por que a gente está falando de útero? Porque a rejeição começa no útero. Ou todos os sentimentos bons também começam no útero. A criança sente todas as sensações da mãe. Ah, mas quem me rejeitou foi meu pai. Pois é, foi. E você sente a dele também. Só que sabe o que acontece quando o pai rejeita? A mãe também sente. E a mãe, é, ela quer agradar ao pai. Né? Ela quer que o casal seja feliz ali, que aquela criança seja motivo de felicidade. E aí você sente tudo. Você está lá no útero, né, conectadinha pelo cordão umbilical, sentindo tudo, tudo. E não é só por causa do cordão, não. Né? Todos nós temos um campo vibracional e imagina, você que está dentro da sua mãe, o campo é o mesmo.
né? Então, conte-me essa história. Que episódio foi esse? Resultado, né, dessas rejeições aí por causa de sexo. Pessoas que tentam, né, assumir um outro sexo, é menina, e aí tenta assumir uma postura mais masculina, às vezes envolvendo com outras mulheres na vida adulta, às vezes não nesse ponto, mas é uma pessoa que não quer depender de ninguém, quer resolver sua própria vida, tem uma energia muito masculina e por isso tem dificuldade nos relacionamentos, né? Porque um homem não namora outro homem. Por mais que ela se vista de maneira feminina, tem aquela postura de resolver no grito, na arrogância, né? Na forma mais masculina, mais yang, na mais ação, porque mulher é mais flexível, mulher é mais emoção, né? Mulher é mais curva no corpo, por isso que a gente tem as curvas, né? As curvas da flexibilidade. E por causa de você não ser do sexo, você também, seu pai foi embora? Contei a história, né, antes aí, do rapaz que o pai foi embora, também já acabei de contar da menina também que o pai foi embora. Contei antes aí, dei um spoiler, porque não era. Um era porque não queria, não era a gravidez, né? E o rapaz é porque ele não era o sexo desejado. E por isso o pai foi embora. Dizem, né? Eu, enfim, não vou julgar, mas enfim, é o que é. E, então, lista a sua história, liste os seus episódios aí, para a gente fazer faxina emocional em cima disso. Liste todas as histórias que você tem sobre a sua gravidez ser planejada e você ser desejada. Liste todas as histórias que você tem, que você ouviu de um tio, de avó, dos seus pais, sobre, né, desejarem um sexo diferente. Listou, né, tópico 1, história tal, tópico 2, deixa aí na folhinha e utiliza a faxina emocional com o day by day, né, utilizando escolha uma história, seguindo aí o day by day, para você fazer a sua faxina emocional lá na hora de faxinar. Tá bom, meus amores? Dediquem tempo a fazerem isso aqui, porque isso aqui é o que vai transformar a sua vida de uma maneira que você nem imagina. Ok? Beijinho.